Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do PreparaEng. Eu sou Augusto Arrojo, aluno de Engenharia Mecânica da URGS, e nessa aula de álgebra de hoje iremos tratar sobre o completamento de quadrados. Então, para começar, a gente tem que relembrar uns conceitos importantes que vão servir de base para a nossa aula. Primeiro é o retângulo, que ele é um polígono de 4 lados, é um quadrilátero. E ele recebe esse nome por possuir os seus ângulos internos de 90 graus, que é o ângulo reto. Aqui temos a figura de um retângulo. Essa parte aqui de baixo recebe o nome de base e essa parte aqui de cima recebe o nome de altura. E a área do retângulo ela é dada pela base vezes a altura. Também é importante a gente saber o quadrado. O quadrado ele é um caso específico do retângulo, que ele possui todos os lados com a mesma medida. Essa figura aqui, como vocês podem ver. E a área do quadrado, se vocês partirem da área do retângulo, vocês fariam base vezes altura. Porém, no caso do quadrado, a gente tem que a base e a altura são iguais. Então, a gente sabe que fica o lado ao quadrado. Então, aqui está sendo perguntado quanto que é a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Então, o que acontece? A gente tem um quadrado de lado A somado com um quadrado de lado B. Se a gente for fazer geometricamente, a gente teria algo mais ou menos assim, quadrado de lado A, um quadrado de lado B, e aí somando esses dois quadrados, a gente ficaria com uma figura desse tipo aqui. Se a gente fosse atribuir números, a gente poderia fazer, sei lá, o A como 4 e o B como 3. Aí ficaria A elevado ao quadrado, que é 16, mais 3 elevado ao quadrado, que é 9. Aí, somando os dois, ficaríamos com 25. Bom, pessoal, aqui a gente tem um problema um pouquinho diferente do que a gente acabou de ver no anterior. No problema anterior, a gente perguntava a soma dos quadrados de A e B. Ou seja, era o quadrado de lado A e um quadrado de lado B, e a gente somava esses dois quadrados. Nesse problema aqui, ele está pedindo o quadrado das somas de A e B. E o que isso significa? Isso significa que o lado desse quadrado ele vai ser a soma de A e B. Por exemplo, se o A for 4 e o B for 3, a gente vai ter um quadrado de lado 7. Então vamos montar esse quadrado para ficar mais fácil da gente enxergar. A gente tem então uma linha, uma parte dela formada pelo A e outra parte formada pelo B. E como a gente sabe que no quadrado as linhas horizontais e verticais são do mesmo comprimento, são iguais, só muda o sentido. Então a gente repete essa linha aqui. E aí a gente pode fechar o nosso quadrado e traçar linhas no meio para a gente conseguir montar algumas formas geométricas. Aí eu vou pintar para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então nesse quadrado azul aqui, a gente tem um quadrado de lado A, como vocês podem ver, A e A formam um quadrado de lado A. Aqui temos um quadrado de lado B, o B da base e o B da altura. E aí temos também dois retângulos. Um retângulo de base A e altura B, e um retângulo de base B e altura A. Agora eu vou mostrar para vocês algebricamente que essa figura aqui faz sentido, que não tem nada de errado com ela. Então a gente começa vendo que quando a gente eleva um número ao quadrado, a gente tem que esse número é dado pela multiplicação desse número por ele mesmo. Por exemplo, 5 ao quadrado é a mesma coisa que pegar e multiplicar 5 vezes 5, que vai ser 25. Então aqui, trabalhando de forma genérica, a gente vai ter a multiplicação da soma de A e B pela soma de A e B. Então a gente pode separar, voltar aqui, A mais B, botar entre parênteses para indicar que a gente está multiplicando essa soma. E aí a gente faz aquela propriedade distributiva da multiplicação, o pessoal costuma conhecer como chuveirinho. E a gente começa multiplicando o A por A, vamos ter A ao quadrado. Depois o A por B, ficaríamos com A vezes B. Depois o B por A. E o B vezes B, que é o B ao quadrado. A gente sabe das propriedades da multiplicação, que A vezes B e B vezes A, não importa a ordem da multiplicação, o resultado é o mesmo. Então a gente pode inverter esse B vezes A para ficar A vezes B. E agora a gente tem dois termos semelhantes.
Então a gente pode somá-los. E aí a gente chega nessa fórmula. E toda vez que a gente vê essa fórmula aqui, ela é a fórmula do trinômio quadrado perfeito. Que quando a gente consegue chegar nela, né, consegue escrever dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, é porque é um quadrado perfeito. Aqui agora é nos solicitado para calcular a ou as raízes de 4x ao quadrado menos 20 mais 25. E aí, usando aquela técnica que a gente acabou de ver, ela facilita bastante a nossa vida na hora de calcular. Então a gente tem que sair dessa função aqui e tentar chegar em algo próximo disso aqui. Então a gente começa aqui vendo que a ao quadrado ele tem que ser 4x ao quadrado. Então o que a gente faz? A gente coloca a ao quadrado igual a 4x ao quadrado, né? E aí a gente aplica as raízes dos dois lados, raiz quadrada dos dois lados. Importante que a gente vai deixar o sinal de mais e menos aqui, porque a gente ainda não sabe qual o sinal que a gente vai precisar usar. Depois a gente extrai a raiz de a gente vai assumir por hora que é positivo. E aí, extraindo a raiz, a gente chega em 2x. Se vocês pegarem 2x e levarem ao quadrado para fazer a prova real, vocês vão ver que chegam em 4x ao quadrado. Depois a gente vai fazer o b ao quadrado. Então, o b ao quadrado é igual a 25 que está aqui. Aplica a raiz quadrada dos dois lados. A gente tem que o b ele pode ser mais ou menos raiz de 25. E aí, aqui vamos assumir que o b seja positivo por hora. Então, agora a gente vai para o termo do meio para checar se está certo o que a gente assumiu, né? Então, a gente confirmando a ao quadrado é igual a 2x elevado ao quadrado, que vai dar o 4x ao quadrado. Ok, está certo. Só que agora, quando a gente for fazer 2 vezes a vezes b, que é o valor aqui do meio, acaba dando problema, porque a gente chega num valor positivo. 2 vezes 2x dá 4x vezes 5, 20x. Só que o nosso problema nos dá menos 20x. Então o que a gente faz? A gente troca o sinal ou de A ou de B. É indiferente. Nesse caso aqui eu vou preferir trocar o sinal do B. Então, arrumando aqui na nossa equação, né? A gente tem agora a ao quadrado continua, b ao quadrado também continua. Se vocês pegarem menos 5 elevado ao quadrado, continua sendo 25. E agora a gente tem aqui 2 vezes 2x vezes menos 5, a gente chega no menos 20. Então a gente tem todas as condições satisfeitas. Então a gente pode reescrever essa fórmula aqui, agora com os valores que a gente tem. O nosso A ele é o 2x, tá aqui, e o nosso B ele vai ser o menos 5. Então, A mais B, né, e eleva tudo ao quadrado igual a zero, porque ele pediu as raízes. Então aqui o menos 5, a gente pode tirar esse parênteses e trocar o sinal. A gente tem que 2x menos 5 ao quadrado é igual a zero. Então agora, resolvendo a raiz, a gente tem que 2x menos 5, tudo isso elevado ao quadrado é igual a zero. A gente aplica a raiz quadrada dos dois lados. Chegamos nisso aqui. Então 2x menos 5 igual a zero. Jogando 5 para o outro lado, fica com 2x igual a 5. E passo 2 dividindo, ficamos com x igual a 5 sobre 2. E aqui eu trouxe o gráfico para vocês verem como que é essa função, né, que a gente acabou de resolver. Quando só tem uma raiz, ela toca num ponto só, o eixo x. Aqui então a gente tem um exemplo mais aplicado de onde a gente pode usar, né, essa técnica que a gente acabou de ver. E o exemplo nos diz o seguinte: um empreendimento tem rendimentos conforme a função f de x igual a x ao quadrado mais 10x menos 24, com x maior que zero, e sendo o valor investido em milhões de reais. Que valor deve ser investido para que não haja rendimentos nem prejuízo? Ou seja, ele quer empatar, né? Ele está nos pedindo as raízes da função. Então, para resolver isso, a gente relembra o que a gente viu em alguns slides anteriores. Essa fórmula aqui do a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Isso é igual ao quadrado das somas de a e b. Então, a função nos dava, o exemplo nos dava essa função, né? X ao quadrado mais 10x menos 24.
a gente isola esse 24, joga para o outro lado e deixa só o que tem x do lado esquerdo. Então a gente fica com x ao quadrado mais 10x igual a 24. Então agora a gente consegue ver os nossos termos. O a ao quadrado, né, vai ser o nosso x ao quadrado. O nosso 2 vezes a vezes b vai ser o 10x. Só que o nosso b ao quadrado vai ser o quê? A gente não pode usar o 24 foi isolado, né? Então a gente tem que achar esse b ao quadrado. E aí a gente vai fazer algumas manipulações algébricas para que isso seja possível. Então aqui, ó, a ao quadrado igual a x ao quadrado. A gente extrai a raiz, né, do x ao quadrado, vai ficar com a igual a x. Depois 2 vezes a vezes b igual a 10x. A gente já tem o valor de a. Então a gente pode escrever da seguinte forma, que o b, a gente joga esse 2 vezes a para o outro lado dividindo, né? Então fica 10x dividido por 2 vezes a. O a gente sabe que é 2x, então fica 10x sobre 2. Isso vai nos dizer que o b ele é igual a 5. Então b ao quadrado é igual a 25. Só que a gente tem que cuidar o seguinte. Lembrem que numa equação, quando a gente mexe de um lado, a gente tem que mexer do outro também. Então, para a gente adicionar esse 25 no lado esquerdo, a gente tem que adicionar o 25 no lado direito também. Então, aqui ó, a gente adiciona b ao quadrado do lado esquerdo, b ao quadrado do lado direito, para manter a igualdade da equação, né? Então, substituindo o valor de b ao quadrado, que é o 25, a gente tem x ao quadrado mais 10x mais 25 é igual a 24 mais 25. Essa soma 24 mais 25 a gente consegue fazer, a gente sabe que é 49. E aí agora a gente tem um trinômio quadrado perfeito do lado esquerdo e um termo independente do lado direito. Então a gente pode reescrever dessa forma mais simplificada, x mais 5 ao quadrado igual a 49. Agora, para resolver a raiz, a gente escreve aqui, né? E aplica a raiz quadrada dos dois lados. Vocês devem lembrar que a raiz quadrada de 49 é 7. Então, aplicando a raiz quadrada dos dois lados, a gente consegue cortar a raiz, né? E fica x mais 5 é igual a mais ou menos 7. A gente pode jogar o 5 para o outro lado, começando primeiro com menos 7. Então, fica menos 7 menos 5 igual a 12. E a segunda raiz, né? A gente sabe que a equação de segundo grau tem duas raízes. A segunda raiz vai ser 7 positivo menos 5, que vai ser igual a 2. Como o problema nos pediu um x maior que 0, a gente tem então que o x ele é igual a 2. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que não tenha ficado alguma dúvida. E caso tenha ficado, aqui está o nosso Instagram para vocês entrarem em contato. E também o nosso e-mail. Muito obrigado a todos.